a respeito do texto bíblico, né? Nós estamos em João, capítulo 10. E esse contexto ele é pequeno, não é como o anterior, que vai do capítulo 7 até o capítulo 10. Esse vai do versículo 22 ao versículo 42, é quando Jesus está na festa da dedicação. Não é? Isso aí é a época do inverno lá, na Palestina, ali em Canaã, né? Então, nesse momento, versículo 25, 26 e 27, o texto diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Já vos tenho dito e não credes. Eu já tenho dito a vocês, já tenho falado a vocês, mas vocês não creem. Ora, não é só, veja só. Ninguém crê porque ouve. Tem um texto na Bíblia que diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é só o ouvir. Não é só o ouvir. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que é o recado que interessa a Deus para a humanidade, né? Quem faz isso é o Espírito Santo. Não é o que ele ouve, é o que o Espírito opera na vida dessa pessoa. Tá? Agora, por que eles não conseguiam ouvir Jesus? Porque eles não tinham esse Espírito Santo para entender, para compreender o que Jesus estava falando. Então tá aqui, ó. Não tinham a fé de Deus. Só podiam entender o que Jesus falava por essa fé, né? As obras que eu faço, Jesus falando, as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testemunham de mim. Aí o comentário diz assim, precisamos identificar o que Jesus está dizendo, pois ele mesmo disse que muitos viriam dizendo serem enviados de Deus e fariam grandes sinais e prodígios. E ele não os reconheceria. Então, não são obras, não são os feitos, né? O que Jesus provavelmente está querendo dizer é o seguinte, olha, eu tenho feito muita coisa e tenho falado muita coisa, mas vocês não têm essa fé, porque é essa fé, a fé dada por Deus, a fé operada pelo Espírito, que faz com que vocês escutem o que eu falo e bebam, e creiam e bebam. E vejam o que eu faço, vejam e comam, se alimentem do que eu faço. Mas é essa fé, o milagre aí, não está no que eles estão ouvindo, nem no que eles estão vendo, mas na fé que eles receberam do Espírito para poder pegar o que Jesus falou e se alimentarem, para poder ver o que Jesus faz, ele estava fazendo, e se alimentarem daquilo. Então o segredo está nessa fé que eles não tinham. Tá bom? Aí diz assim, precisamos identificar... Assim, já falei isso, né? Versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois de minhas ovelhas. Quem é ovelha tem essa fé. Porque se não tiver essa fé dada pelo Espírito, não é ovelha. Né? Isso faz parte dos primeiros atos do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Passou pelo novo nascimento, ela recebe essa fé. Entende? Passou pelo arrependimento, passou pelo novo nascimento, recebe a fé. Então, aí diz aqui, mas vós não credes porque não sois de minhas ovelhas, nem dele, nem de Deus. Era um povo de Deus só de boca, mas não espiritualmente. Era um povo de Deus e continua, né, sendo povo de Deus só de boca para eles e na cabeça capitalista dos teólogos americanos. Só isso. É aí que a gente acredita, né? Porque os teólogos americanos falam, a gente vai tudo atrás, né? Então, mas na boca deles, eles eram o povo de Deus. E na cabeça dos teólogos americanos, eles são o povo de Deus. Mas Jesus disse, entre a cabeça deles e a cabeça dos teólogos americanos, eu prefiro a cabeça de Jesus. E Jesus disse, vocês não são o povo de Deus. Vocês não têm nada a ver com Deus. E ainda falou o nome do pai deles. Não é Deus. Não é Deus. Tá bom? Minhas ovelhas... versículo 27. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Todos ouvem a minha voz, né? Todos ouvem a voz de Jesus.
Mas o que ele quer dizer é que quem tem essa fé dada pelo Espírito, ouve e recebe e se alimenta da voz e do ensino de Jesus. É isso que ele quer dizer. Quem é ovelha não escuta apenas, ouve a voz do Senhor. Tá bom? Então, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ovelha segue a voz do seu pastor. Quando não segue a voz do pastor, é porque não é a ovelha. Ou as conheço, e eu as conheço, e elas me seguem. Tá bom? Essa é uma característica, né? Na vivência de pastor de ovelhas, eles fazem assim, e até de outros animais também, né? O líder, o cabeça, o pastor, o responsável vai à frente, né? O líder espiritual vai à frente, e as pessoas vão identificando a voz dele e vai seguindo, porque são ovelhas daquele pastor. Tá bom? Então é isso que Jesus está chamando a atenção aqui nesse texto. Versículo 25, 26 e 27 de João, capítulo 10. Muito bem.